Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tô de volta, mais uma aulinha de física. Aquela sexta-feira esperada por todos. Sei que você fica aí a semana inteira, né? Aguardando o grande momento, a matéria mais importante, a matéria mais linda, aquela matéria que mexe com você, que deixa seus mamilos enrijecidos. A física. Física tá na área, não é isso, diretor? Maravilha. Hoje vamos falar sobre forças. Força de atrito elástica, mas eu quero falar de outras forças também, que são importantes. E, bom, vai se completar com a aula da semana passada, que a gente falou das leis de Newton, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessas forças e já vamos aplicar as leis de Newton. Tá certo? Cadê a galera? Ó, Sem Alma falou assim, ele usa óculos só quando eu lembro, Sem Alma. Eu, na verdade, deveria usar sempre, mas eu não lembro. E aí você não me vê com óculos sempre, né? Olha lá, Maria Clara falou, lembrou do óculos, João Vitor, Bi, Thiago Silva, Luana, Vitório Henrique, João Vitor, Maria, Bruno Araújo, Rafaela Braga, todo mundo presente. Maravilha, maravilha. Show de bola. A Isabelle já mandou uma pergunta? Que isso, Isabelle? Tu tá que tá, hein? Boa tarde. Em que aula aprendemos a trabalhar com a unidade Newton? Fico muito perdida. É hoje, Isabelle, é hoje. Hoje a gente vai trabalhar com as forças, né? Vamos falar das forças e vamos começar a aplicar isso. Tá legal? Vamos que vamos? Vambora então, ó. Isabelle já lançou desde o início, já querendo saber quando que ela vai trabalhar com as forças. Isabelle, esse é o teu momento então, Isabelle. Aqui, ó. A gente vai começar falando dessas forças particulares, tá? O que seria isso? Bom, a gente já sabe as leis de Newton, a gente já viu as leis de Newton, né? Tudo bem que a gente vai praticar um pouco mais, vai trabalhar com elas e a gente vai ver aí essas aplicações. Mas a gente já viu essas leis. Então agora a gente vai ver quais são as forças que podem aparecer pra gente, né? E como que a gente vai utilizar essas forças segundo as leis de Newton. Então, por exemplo, a primeira força aí que pode aparecer para você, e que na verdade vai aparecer para você sempre, né? É a força peso. A força peso, ela é proveniente da ação gravitacional. Então, ela é aplicada pelo centro da Terra. Ou seja, o centro da Terra está te puxando. Certo? Por isso que as coisas caem. E essa força-peso, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Portanto, ela sempre aponta para baixo. A força-peso é a força proveniente da ação do campo gravitacional. Tá? E tem uma fórmula para calcular a força-peso. Força-peso vai ser massa multiplicado pela aceleração gravitacional. Tá? Então, por exemplo, diretor, eu que estou com 50 quilos, eu tenho 50 quilos, né? Cada braço. 50 quilos vezes G,
que é a aceleração gravitacional, por exemplo, a aceleração gravitacional da Terra é aproximadamente 10. Você não precisa decorar isso. Essa é a aceleração que você sofre, não é isso? Nas proximidades da Terra. A gente já falou disso quando a gente falou de queda livre. Então, se eu pegar a minha massa e multiplicar pela aceleração gravitacional da Terra, 50 quilos vezes 10 vai dar 500 newtons. É a força que você sofre para baixo. É a força que a Terra está aplicando em você. Perfeito? Mas eu, por exemplo, aqui, ó, não estou caindo, né? Eu estou aqui sofrendo os meus 500 newtons da Terra, mas o solo está me sustentando, não é isso? O chão aqui não está deixando eu cair. Se não tivesse o chão aqui, a gente cairia. A gente está aqui no 6º andar, né, diretor? Eu estou aqui no 6º andar. Então tem o chão aqui, ó. Se por acaso esse chão some, eu cairia, né? Por que eu não caio? Esse chão está fazendo uma força em mim chamada de normal. Essa força normal é uma força de sustentação aplicada por uma superfície. Como assim? O solo, uma parede. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou identificando para vocês quais são as forças que vão aparecer, porque vai ter um bloquinho, né? E esse bloquinho vai sofrer algumas forças. E aí você vai ter que marcar essas forças no bloquinho e você precisa saber quais são as forças. E é isso, ó. Quando você tiver lá um bloquinho e esse bloquinho estiver encostando em alguma superfície, ou no chão, ou na parede, eu, por exemplo, aqui, ó, estou sofrendo duas normais. Uma do quadro e uma do chão, porque eu estou em contato com duas superfícies que estão me sustentando. Se não tivesse essa parede aqui, eu cairia para lá. Certo? Então, a normal é uma força aplicada por uma superfície e tem um detalhe, ó. Ela sempre aponta na direção perpendicular à superfície. Olha lá. Então, a normal ela vai formar 90 graus com a superfície. Se a superfície for inclinadinha, ó, tem um bloquinho aqui apoiado a uma rampa, né? Um plano inclinado. Você vai ter uma normal assim, ó. Porque essa normal tem que formar 90 graus com a superfície. Ou seja, essa normal o quê? É a força que o chão está fazendo no bloquinho, para sustentar o bloquinho. Fosse uma parede, a normal apontaria para o lado. Olha lá, formando 90 graus com a superfície. Show? Ela não tem fórmula para você calcular ela. Você normalmente vai igualar ela com alguma outra. Que você vai ver isso quando a gente estiver fazendo os exercícios. Tração, força de tração ou força de tensão é uma força aplicada por fios, por cordas, por cabos. Então, como assim? Ué, imagine que um bloquinho está aqui, ó, pendurado no teto. Olha lá. Eu tenho um bloquinho ali, uma caixa pendurada no teto. Certo? Quais são as forças que atuam nessa caixa? Bom, tem a terra que está puxando ela, então ela vai sofrer um peso para baixo, não é isso? Ela não vai sofrer normal, porque ela não está em contato com nenhuma superfície, essa caixa. Mas ela vai sofrer uma tração. Ó. Por quê? Ela está presa a uma corda. Então, a caixa vai sofrer uma tração e o teto também vai sofrer uma tração. A corda, ela aplica uma força nas suas duas extremidades, com o mesmo valor e sempre apontando para o meio, sempre apontando para dentro, para o meio do fio. Então, tanto o teto quanto a caixa vão sofrer uma tração. Tanto é que se esse teto aqui for pouco resistente, um teto de gesso, teto de isopor, ele pode quebrar. Por que ele quebra? Ah, porque a caixa é pesada. Não, é porque a caixa é pesada, né? A caixa tem um peso muito grande. Aí a tração vai ter que ser muito grande para sustentar a caixa. E se a tração numa ponta é muito grande, a tração na outra ponta também é o mesmo valor.
Então o teto acaba sofrendo essa tração. Aí ele quebra. Então quem quebra o teto, na verdade, é a tração, pô. Né? Tração que a corda aplica sobre ele. A corda aplica uma força nas duas extremidades. Se fosse um caso desse aqui, ó. 2 bloquinhos, olha lá, pendurados por uma corda. Olha lá, presos por uma corda. Então, tanto esse bloquinho aqui quanto esse bloquinho aqui vão sofrer uma tração, ó. E essa tração vai apontar sempre para o meio do fio, para dentro. E como é a mesma corda, essa tração tem o mesmo valor nas duas extremidades. Beleza? Mais uma força aqui, ó. Vou botar aqui. Para não ficar embaixo ali do QR Code. Olha lá. Força de atrito. A força de atrito que a gente vai estudar aqui, cara, é aplicada pelo solo, pela superfície. Eu vou te contar uma coisa, ó. Na verdade, tanto essa força normal quanto essa força de atrito, elas são componentes de uma força, né? Então a normal, a gente chama de força normal ou de força de atrito por força do árbitro. Mas elas são as componentes da força de contato. Porque quando você está lá em contato com o solo, esse solo vai fazer duas forças em você, duas componentes, né? Ele vai fazer uma força que tem duas componentes, tá? Essas duas componentes são atrito e normal. Então o solo ele consegue aplicar aí sobre você o atrito e a normal, fazer sobre você o atrito e a normal. E aí somando essas duas você teria a força total que o chão faz em você, tá? Aí a gente vai chamar isso de força de contato. Tu vai ver que a gente vai usar pouco, a gente acaba usando só as componentes mesmo, normal, peso, tração, atrito. A gente pouco cita essa força de contato, mas sabe que a força de contato, quando o cara falar contigo, qual é a força de contato entre um bloco e uma superfície? Ele está perguntando para você que força essa superfície faz sobre o bloco. E aí a superfície faz a normal e o atrito. Tá? O atrito que a gente está estudando não é o atrito com o ar. A gente está estudando aqui o atrito com o solo. Tá? Um solo áspero, um solo rugoso. Então o atrito aplicado pelo solo. Para onde aponta o atrito? Ó, vou até colocar esse asterisco aqui, hein? Ele aponta no sentido contrário à tendência do deslizamento. Como assim? Ele não é contra o movimento, tá? Ele é contra a tendência do deslizamento. Cuidado para você não confundir isso. Por exemplo, ó, se eu tenho uma caixinha aqui, ela está aqui nessa rampa. A tendência é que ela deslize para onde? Para baixo, né? Imagina essa rampa aí de gelo molhado com sabão em pó. Não vai sustentar essa caixa vai cair. Então a tendência é que essa caixa deslize para lá. Perfeito? Então o atrito, ele aponta no sentido contrário. Então o atrito aponta para cá, ó. Tá bom? Agora, e se fosse esse caso aqui, ó? Imagina uma pessoa subindo a rampa. Olha lá o pezinho. A pessoa está subindo a rampa. Tá? Ela está subindo. O movimento dela é para cima. Tem muita gente que marca o atrito para baixo. Porque ele fala, não, o atrito é contra o movimento. Cuidado, tá? Isso é um erro grave. O atrito não é contra o movimento. Ele é contra a tendência do deslizamento. Aqui nesse caso, ó, o cara que está ali na rampa, ele está subindo, né?
E a rampa ela tem que ser áspera o suficiente para quando ele botar o pé na rampa, não deixar o pé dele deslizar, porque a tendência é que o pé dele deslize para baixo. Se essa rampa aqui fosse de gelo molhado com sabão em pó, o pé do cara ia deslizar para baixo. Então o atrito aqui aponta para cima. Né? Para cima, quer dizer, no sentido ascendente da rampa. Porque a tendência é que o pé deslize para baixo. Quando ele bota o pé na rampa e o pé dele não desliza, quem não deixa deslizar para cá é o atrito, que é contrário. O atrito aponta para lá, ó. É o atrito que permite o cara subir. Né? É o atrito que permite o cara ter movimento. E aí, galera, a força de atrito, ela vai ter uma formulazinha também, né? Essa componente aí, força de atrito, ela vai ter uma fórmula que é normal vezes μ. Normal, o valor da componente normal, tu vai botar aqui, tá? E esse μ é chamado de coeficiente de atrito. Que são 2, hein? Tá aqui, ó. O μ, gente, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Mas o μ, ele é conhecido como coeficiente de atrito. É um númerozinho que vai depender do chão e do corpo, do solo e da caixa. Esse númerozinho que normalmente é dado para você, né? Ou então ele vai te dar as outras coisas para você calcular. Mas sei lá, se o tênis, né? Se for o tênis do diretor com um chão de asfalto, é um μ. Se for o meu tênis com o mesmo chão, é outro μ. Se for o meu tênis com outro chão de madeira, aí é um outro μ. Então o μ depende do contato desses dois corpos, tá? O μ estático é quando ainda não há deslizamento. Por exemplo, quando esse cara está subindo, o pé dele encosta na rampa e não desliza, né? E aí ele consegue subir. Aquele atrito ali é chamado de atrito estático. Então vai ser o μ estático. Agora, quando você coloca o pé na rampa e começa a deslizar, o que está atuando ali é o que a gente chama de atrito cinético. Aí vai ser a normal multiplicado pelo μ cinético. Vamos ver essa aplicação toda? Tira um print aí para você ver como é que fica isso. Tira um print legal aí dessas primeiras forças, tá? Maravilha, maravilha. Agora vamos lá. Olha aqui, quer ver? Diretor, deixa lá no quadro para eles ainda. Que eu quero mostrar logo uma questãozinha aqui. Olha essa questão aí, ó. Recente pra caramba. Caiu ano passado no Enem. Mostra aí pra gente. Olha lá. Olha essa questão aí. Caiu no Enem. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que CM representa o centro de massa da muleta. A gente vai falar de centro de massa mais para frente, mas só para te adiantar, é no centro de massa que a força-peso atua. Aqui, ó, vem cá. Essa força-peso aqui, ó, a força que a Terra aplica sobre você, ela atua onde? No centro de massa dos corpos. O centro de massa do ser humano é ali por volta do umbigo. Então, é no umbigo que você está sentindo essa força-peso, certo? É o centro de massa do corpo. No caso dessa régua aqui, ó, é no meio. Aqui. Se eu fizer uma força aqui, a régua cai. Se eu fizer uma força aqui, ela cai. Mas se eu fizer uma força exatamente no meio, eu sustento a régua. Porque é aqui, exatamente no meio, onde a força-peso está atuando. Esse é o centro de massa dessa régua. É no meio, no caso da régua, porque ela é simétrica. Né? Fosse uma vassoura, não seria no meio. O centro de massa estaria mais próximo da parte mais pesada, de maior massa. Perfeito? Mas tá, eu vou falar disso com mais detalhes depois. Vamos lá. O importante saber aqui é que é aqui que atua a força-peso. Aí, mantendo-se a força F paralela à muleta,
varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical. Então F vai ser paralela à muleta. Mas ele vai variar lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Então ele vai meio que pegar essa muleta, né? E vai deitar essa muleta aqui, ó. Vai deitar, vai chegar uma hora que a muleta vai escorregar. Porra, quase que eu meti a régua na televisão ali. A muleta vai escorregar, vai chegar uma hora que ela vai fazer isso, ó. Então ele vai, enquanto está em pé, ela não escorrega. Aí ele vai deitando, chega uma hora que ela escorrega. É isso. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido da força peso normal e atrito estático. Olha lá. Qual é o esquema que representa corretamente todas as forças que atuam na muleta? Primeiro, ele falou que F tem que ser paralela à muleta. Então aqui F não está paralela à muleta. Nem aqui. Aqui tá, ó. F paralela à muleta. Se está paralelo, tem a mesma direção, né? A muleta está inclinada, a força F também tem que estar inclinada. Então, já com isso aqui, ó, que F tem que ser paralela à muleta, tu já descartava a letra A e a letra B. Só pode ser essas. Perfeito? Aí vamos lá. O peso atua no centro de massa, ó. Aqui tu já descartava. O peso não atua nesse ponto aqui. A Terra está puxando o corpo para baixo, força-peso, é no centro de massa do corpo. Então a letra C também já está furada. A letra E, por enquanto, está legal. E a letra D, por enquanto, está legal. Anormal, vem cá. É aplicada por uma superfície. É uma força de contato. Certo? É uma força de contato entre o corpo e a superfície. Então volta lá. É uma componente desse contato, né? Então olha aqui, ó, anormal não pode ser no centro de massa, porque esse centro de massa aqui não está encostando na superfície. O chão está aqui embaixo. Então o chão está fazendo uma força na muleta aonde? Aonde ele está encostando. O chão não tem como fazer uma força na muleta aqui no meio, se o chão não está encostando no meio da muleta. Entende? É uma força que tem que ter contato. Aonde que o chão está encostando na muleta? Lá embaixo. Então é lá embaixo que atua uma normal. Tá aqui a normal. Então com isso você já descarta essa. Então eu já tinha descartado A e B, descartei a C, descartei a D. Só pode ser letra E. Geral marcou letra E ali, ó. Maravilha. Parabéns. Matheus Lima largou o E ali pra caramba. É isso. Né? Ele só pode ser letra E. Agora vamos analisar o atrito. Olha o atrito. Por que esse atrito estático aponta para cá? Olha que lindo. Por que o atrito está apontando para cá? Não, volta lá, Vitor. Aqui. Por que o atrito... Costeiro, hein? Por que o atrito está apontando para cá? Volta lá na questão, isso. Ó. Por quê? Aqui não está deslizando. Aí eu vou deitando a muleta. Vou deitando. Tu concorda comigo que vai chegar uma hora que a tendência é ela deslizar para lá? A tendência é que em algum momento ela deslize para lá. Então, se ela ainda não está deslizando, é porque tem alguma força que impede, que é contrária à tendência desse deslizamento. Então, se a tendência é que ele deslize para lá, tem uma força que é contrária ao deslizamento, que é o atrito estático, que aponta para cá. Certo? Que é contrária à tendência do deslizamento. No caso estático, porque ainda não escorregou. Certo? Então esse atrito tem que apontar para cá, por isso que o gabarito é letra E. Olha lá, o Alex Sanches mandou. Porque é contra a tendência de escorregar. Perfeito. A Sami, ela falou, porque está indo contra o deslizamento. Olha, vocês estão me deixando muito feliz. Muito bem, maravilha. Então, gabarito letra E, questãozinha do Enem recente, olha aí. Ó. Questãozinha que você resolve só com a aula de hoje. Né? Caiu no Enem uma questão que era só para você marcar força. Não precisava calcular nada, era só marcar. Tá, mas vem comigo aqui. Vambora. Olha pra cá. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Pra gente trabalhar um pouquinho o atrito, a normal, essas coisas. Tá? Então, um exemplo simples.
Imagine aqui, ó. Eu tenho um bloquinho, vamos botar aqui um bloquinho de... Um bloquinho está apoiado numa superfície horizontal. Esse bloquinho tem 50 quilos, 20 quilos. Esse bloquinho tem 20 quilos, tá bom? E o coeficiente de atrito entre ele e o solo, os coeficientes de atrito, são o Mi cinético 0,4 e o Mi estático 0,5. Tá legal? Esses são os coeficientes de atrito aí. Beleza? 0,5 e 0,4. Aí, eu vou chegar aqui e vou puxar esse bloquinho para cá com uma força F. Só que em duas situações. Ó. Na letra A, eu vou fazer uma força F de... deixa eu pensar aqui. 70 newtons. Na letra B, eu vou fazer uma força de 120 newtons. 70 não, vou botar aqui 90 newtons. Que eu quero pensar no outro detalhe. Tá bom? Tá aí. A pergunta é: qual vai ser a aceleração do bloco nessa situação e qual vai ser a aceleração do bloco nessa situação? Eu vou aplicar uma força primeiro de 90, depois de 120. Quero saber a aceleração. Vamos ver se a galera vai fazendo aí, hein? Tá? Olha lá. Primeiro passo, gente, para resolver probleminha de leis de Newton, igual a menina falou ali, como é que é o nome dela? Isabelle. Tá? Manu Porto tá perguntando, prof, e se o pé parar no meio da rampa? A FAT se torna igual a F do pé? E para onde aponta? Não, olha só. O cara parou no meio da rampa. O pé tá parado no meio da rampa. Aqui. Certo? A tendência é que o pé deslize para baixo. Né? Então o atrito aponta para cima. Aqui, no sentido ascendente da rampa. Perfeito? E qual vai ser o valor de F? Aí depende. A gente vai estudar plano inclinado aqui, mas ó, vai ter uma componente do peso aqui, ó. Você vai ter que pegar o peso e decompor em P cosseno, P seno, a gente vai falar disso. Mas tem uma componente do peso que tenta fazer o corpo deslizar para baixo. E o atrito é contrário a isso. Então, nesse caso aí, o atrito teria o mesmo valor dessa componente do peso, que é a P seno. P seno de θ, onde θ é o ângulo da inclinação. Mas a gente vai falar disso depois, mais para frente. Tá? Vamos lá. Olha aqui, gente. Primeiro passo. Marcar as forças que atuam no bloco. Marcar as forças que atuam na caixa. A primeira força que eu vou marcar sempre, força-peso. Porque todo corpinho que tem massa e que está no campo gravitacional da Terra vai sofrer o peso. Né? A Terra puxa tudo para baixo, tudo que tem massa. Então tudo que vai ter massa aqui vai ter peso. E o peso é sempre para baixo. Então eu já vou ter um peso aqui, ó. Certo? E esse peso... Pô, vai ficar... O ar vai ficar aqui invadindo o meu negocinho. Aqui, ó. Tá? E esse peso, ele aponta para baixo e ele tem um valor, dá para calcular, ó. É mg. Né? Ou seja, a massa vale 20 quilos e a gravidade vale 10. 20 vezes 10, isso vai dar 200 newtons. Olha aí, Isabelle. Essa é a força que a Terra faz no bloco. Mas o bloco está caindo? Não. O bloco está sendo sustentado por quem? Pelo chão. Tá vendo que esse bloco está em contato com uma superfície? Então eu vou ter aqui para cima a normal. E por que a normal é para cima? Porque ela tem que ser perpendicular à superfície. Se a superfície é horizontal, a normal aponta para cima. Tá? E aí a pergunta, aí você vai falar assim para mim, Arthur, mas a normal não tem fórmula, como é que eu vou calcular a normal? Aí que tá, ó. Ela realmente não tem uma fórmulazinha para tu calcular a normal igual tu tem no peso, né? Mas, pensa aqui na vertical.
O chão está puxando esse bloquinho para baixo com 200 newtons. Por que ele não cai? Ele não cai porque o chão está sustentando esse bloquinho. Então o chão está fazendo uma força para cima de 200 newtons. O chão faz uma força de 200, o peso puxa com 200, cabo de guerra, né? Se para cima tem uma força igual a que está para baixo, esse bloquinho não vai nem para cima nem para baixo. Por isso que ele fica ali parado. O chão está sustentando esse bloco. Perfeito? Agora vem cá, eu estou puxando para cá com F. Eu não sei se ele vai deslizar, mas a tendência é que ele escorregue para cá, é que ele deslize para cá. Então, sobre esse bloquinho vai atuar um atrito contrário a esse deslizamento. O atrito vai apontar para cá, ó. Tá lá a força de atrito. E dá para a gente calcular o atrito também. Eu vou calcular logo os dois valores possíveis do atrito. O atrito estático vai ser normal, componente normal, que é 200. Olha lá, tá aqui, ó, normal, vezes o μ estático, que é 0,5. 200 vezes 0,5 vai dar 100 newtons. Esse é o atrito estático. Qual é o atrito cinético? O atrito cinético vai ser normal, que é 200, normal. O atrito cinético é só você botar o μ cinético. O μ cinético vale quanto? 0,4. Então isso vai dar 80 newtons. Tá aí, os dois atritos, o estático e o cinético. Aí vamos às perguntas. Letra A. Responder a letra A. Se eu fizer uma força de 90 newtons, qual vai ser a aceleração? Quem é que pode me responder aí? Olha lá. A Yasmin falou, eu gosto dessa parte física. Show de bola. De onde saiu o meio? O João Vitor falou. Boiei aqui. João Vitor, tá aqui, ó. Foi dado, ó. Foi dado, João Vitor. O μ estático, o μ cinético e a massa são os dados do problema. O meio é o seguinte, eu estou usando essa fórmula. Força normal vezes μ. A força normal vale 200, né? Que está equilibrando o peso. O peso está para baixo com 200, o chão está sustentando com 200, porque a caixa não cai, é porque o chão está sustentando essa força. Esse 200 para baixo. O chão está fazendo para cima para sustentar. E aí o atrito é 200 vezes o μ. O μ estático tem um valor meio, o μ cinético tem um valor... Olha lá, ele mandou um A, valeu. Show, mas e aí? Eu quero saber o seguinte, rapaziada. Olha lá, a Gabriele falou que a aceleração é 4,5. A Helena falou que a aceleração é 4,5. O Leco tá falando, no primeiro caso não tem movimento. Ih, já tá rolando um... 4,5, 6. E aí? O que vocês me dizem? 4,5, o 4,5 tá ganhando. Olha lá. Então, gente, queria dar os parabéns aqui ao Leco. Leco, certíssimo, meu camarada. Na letra A não tem movimento. A aceleração é 0. Por que é 0? Olha aqui o atrito estático. Tá vendo esse atrito estático? Ele vale quanto? 100. O que é o atrito estático? É o atrito que atua enquanto não há deslizamento. Esse atrito estático aqui, esse valor 100, é o valor máximo que ele pode atingir. O atrito estático, ele vai aumentando, aumentando, aumentando até 100. Então, se você faz um pouquinho de força, ele faz só um pouquinho para te parar. Se você faz mais um pouquinho, ele faz mais um pouquinho para te parar. Ou seja, para você começar um movimento, para você iniciar um movimento, você primeiro precisa vencer o atrito estático. Olha lá. Estou entendendo mais ou menos, meu Deus, não entendi nada, não entendi essa. A galera ainda não entendeu essa parte. Bem que eu não estava entendendo porque era 4,5. Caraca, acertei, a Tainá falou. Pois é, então, gente, ó, para você que ainda não entendeu, esse atrito aqui, cara, ele pode valer, enquanto o bloco ainda não deslizou, enquanto o bloco ainda está parado, esse atrito aqui, ele pode valer no máximo 100. E na letra A, quanto de força você fez? 90. Se eu estou puxando com 90, mas o atrito estático máximo é 100,
você não conseguiu vencer ele. Entende? Para você começar a mover o corpo, você vai ter que fazer uma força maior do que 100. O atrito estático é o quanto o atrito vai conseguir fazer para evitar o deslizamento. Então você só inicia o movimento se você fizer uma força maior do que o atrito estático. Olha lá. Prof, só movimentaria se F fosse bem maior do que 100? O Cairo de Caldas perguntou. É isso, Cairo. Perfeito. O atrito estático é enquanto não há deslizamento, enquanto o bloco não deslizou, está parado, eu começo a fazer força, para eu começar a vencer ali, para eu começar um movimento, eu vou ter que vencer esse atrito aqui, o estático, que é 100. Da letra A eu fiz 90, então eu vou botar aqui, ó. A aceleração é 0. Aqui, ó. Não se movimenta. Por que não se movimenta? Porque a força F que eu fiz, ela é menor do que o atrito estático máximo. Eu fiz uma força de 90. O atrito estático aguenta 100, até 100, então não vai se mover. Agora, olha na letra B. Na letra B, quanto que eu fiz? 120. Ah, agora eu fiz 120. Se eu fiz 120, eu vou conseguir. Se eu fiz 120, eu vou conseguir mover. Perfeito? Então vamos lá. Se eu fizer 120 newtons, eu vou vencer o atrito estático. Esse corpo vai deslizar. Aí, para eu descobrir a aceleração, eu vou para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes a aceleração. Então, toda vez que a força resultante não for 0, ela vai gerar uma aceleração. Qual é a fórmula que eu uso? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ó, essas forças aqui se anulam. Tem 200 para baixo, mas o chão faz 200 para cima, uma matou a outra, o corpo não se move na vertical. Agora pensa na horizontal. Eu estou puxando com 120. Tem um atrito que me atrapalha. Mas como 120 é maior do que o atrito estático, eu vou conseguir vencer esse atrito. Então a caixa vai se mover. Então vamos para a força resultante. Lembra do estudo dos vetores, né? Para eu achar uma força resultante, se uma aponta para um lado e a outra aponta para o outro, né, o vetor resultante é um menos o outro. Perfeito? Então eu vou fazer, ó, a força resultante aqui, a minha força resultante vai ser, eu puxo com 120, mas tem um atrito que me atrapalha. Isso vai ser igual a MA. Tá vendo a força resultante? É o 120 menos o atrito. Porque essas forças são opostas. A que está vencendo menos a que está atrapalhando. Isso é igual a MA. Agora, quem é o valor que eu vou colocar aqui? É 120 menos quanto? 120 menos 100? O que vocês acham aí? A galera tá falando que é 6, que é 6, que é 6, que é 6. Olha lá, a Miriam falou, entendi. Eita que voo de 6. Eduardo 6, Moreno 6. Qual é o atrito que você bota aqui? Teve uma galera que botou 1, hein? Fabrício Carneiro botou 1. Ó, gente, cuidado, hein? Olha que bonito. O atrito que você vai colocar... Você não tem 2? Esse aqui é quando não há deslizamento. Quando ainda não começou a se mover. Esse aqui é quando já está se movimentando. Quando há deslizamento. Então, esse atrito aqui, cara, ele nunca entra nessa formulazinha. Esse atrito aqui, esse valor aqui, ó, que é o atrito estático, você só usa ele para saber se o corpo vai se mover ou não. Se você fizer uma força maior do que ele, vai ter movimento. Se você fizer uma força menor do que ele, o corpo nem sai do lugar. Que era o que aconteceu na letra A. Certo? Mas uma vez que você faz uma força maior que ele, tem movimento. E quando tem movimento, o atrito não vale mais 100. O atrito não é mais estático. Quando tem movimento, é o atrito cinético. Quando inicia o movimento, o atrito cai, o atrito fica menor, ele vai para 80. E enquanto durar esse movimento, o atrito vai ser sempre 80. Porque enquanto estiver deslizando,
o atrito que vai estar atuando vai ser o atrito cinético. Então eu fiz 120, venci o atrito estático? Venci. Vai ter movimento? Vai. Então o atrito aqui que vai atuar é o atrito cinético. O valor que entra aqui é 80. Isso é igual a M vezes A. O M é o 20, né? A massa do corpo que é 20 quilos vezes A. Aí 120 menos 80 vai dar 40, que vai ser igual a 20 vezes A. Passa o 20 para lá dividindo, então A vai ser 40 dividido por 20. Por que a galera botou um 6 aí? Deram mole, hein? A aceleração dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Quer ver? Deixa eu ver. Atrito dinâmico é a mesma coisa que cinético, professor? Sim. Sobe um pouquinho rapidinho. Foi o Vinícius que mandou? Cadê? Vitório Henrique. É isso mesmo, Vitório. Cinético ou dinâmico, tanto faz, tá? São os dois nomes que a gente usa. A Bruna falou, boa noite, prof. O valor do Mi é dado na questão, eu tenho que decorar. Não, Bruna, é dado. Esse Mi, inclusive, pode ser qualquer valor. Eu chutei aqui um valor, tá? Esse coeficiente, Bruna, depende do chão e depende do corpo. Depende se é um bloco de madeira num chão de asfalto, ou se é um bloco de borracha numa pista de gelo, entendeu? Vai depender dos corpos. A questão vai te dar isso. Ou ela vai pedir para tu calcular, mas você não precisa decorar nada. Ó o Pedro, mas e se ele já estivesse se movimentando? Não, aí Pedro, se ele já estivesse se movimentando, aí tu não ia nem usar o atrito estático. Tu não ia nem ter o atrito estático. Só vai trabalhar com o atrito cinético. O atrito estático é quando ainda não há movimento. E você só usa ele para saber se vai ter movimento ou não. Perfeito? Só para isso. Show de bola? Maravilha? Maravilha, diretor? Galera, é isso, ó. Fica tranquilo que a gente ainda vai ter algumas aulas aí de leis de Newton. Na semana que vem ainda vou falar de leis de Newton. Na outra semana também. E depois tem mais uma aula de revisão. Tem bastante aula de leis de Newton pela frente. Ficou ainda para eu falar para vocês de força elástica. Aula que vem a gente vai falar de roldanas. Vou falar da força elástica, vou falar da roldana, tá? Vamos fazer mais um pouco de exercícios. E é isso. Leis de Newton é prática, né? Faz exercício que sai. Tá bom? Belezinha? Galera, não vai embora não em Física 2. Vamos falar de campo elétrico. Daqui a pouco começa, né, diretor? Daqui a 15 minutinhos vai começar Física 2. Não sai daí, que eu trouxe até um experimento que dá pra tu fazer em casa, hein? Tu vai fazer em casa esse experimento hoje, com o papai e com a mamãe. Vai ser uma sexta-feira feliz na sua casa. Tá legal? Então não sai daí não, daqui a 15 minutinhos tô de volta. Vou tomar um café, beber uma água e já tô de volta. Valeu? Deixa eu sair da frente pra galera printar. É isso. Então valeu, gente. Beijo grande, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.